Ontem foi um dia histórico para o Brasil. Nós tivemos, talvez pela primeira vez, o nosso ministro do STF sendo desmentido em público, quando ele falou que o brasileiro queria aquele voto impresso com contagem pública e manual. Só que isso é uma mentira e está registrado. O último registro sobre esse clamor popular por uma transparência, né, por mais confiança no nosso sistema eleitoral, foi feito pela Bia Kicis e, como você pode ver, não tem nenhuma menção a contagem manual pública, nenhuma menção. O que se pedia era unicamente que houvesse o voto impresso, que as pessoas não encostariam nesse papel, ele cairia em uma urna e serviria para uma possível auditoria, um sistema de auditoria. Só isso que nós estávamos pedindo. E que muitos de nós, inclusive, caímos em inquérito, estamos sendo perseguidos. Mas passou algo mais importante que isso, batido, porque no meio dessa empolgação de ver o ministro sendo desmentido, soltando uma fake news, o ministro que diz lutar contra fake news, foi quando ele disse que durante a sua presidência do TSE, ele fez várias coisas. Ele lutou contra a pandemia. Durante a minha gestão na presidência do TSE, eu precisei lidar com a pandemia. Aí eu te pergunto, como que o ministro do TSE vai lutar contra a pandemia? Em que relação existe essa luta? Lutou contra a pandemia? Defendeu a democracia? Precisei oferecer resistência aos ataques contra a democracia. Quando ele fala, nós somos a democracia, será que ele se refere que ele se defendeu? E aí vem a parte que é a mais importante de todas e que passou despercebida e que merece uma devida atenção. Dá uma olhada nesse trecho. Impedir esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual. Pedir esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Porque a senhora pode entrar na internet agora, qualquer pessoa. Peraí. Esse era o discurso oficial. Não, contagem pública manual. Bom, muito bem. Muito bem. Impedir esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual. Se eu não me engano, faz parte da nossa Constituição, aquele manual, aquelas regras que deveriam regir todo o sistema democrático brasileiro, né? todo o nosso Estado, todas as nossas leis, que é um crime de responsabilidade quando ministros da Suprema Corte agem de forma política, partidária. Eles devem ficar distantes de tudo que é política e partidário. Mas aí ele admite que ele lutou contra a implementação do voto impresso. Ele admite isso durante essa palestra em Oxford. No vídeo passado eu até errei falando que era Estados Unidos, mas na verdade ele estava no Reino Unido, em Oxford. Então nós temos uma admissão de um ministro da nossa Suprema Corte dizendo que fez algo que a nossa Constituição não permite e que, de acordo com a Constituição, seria um crime de responsabilidade. Agir de forma político-partidária quer dizer que ele influenciou nas decisões dos deputados e senadores que foram eleitos pelo povo, que deveriam representar o povo, mas acabaram tomando uma decisão por influência, ou talvez coerção, não sei, de ministros do STF. Vocês se lembram daquela reunião que houve com alguns presidentes de partidos que, de repente, magicamente, a estrutura, toda a composição da comissão do voto impresso foi alterada e uma coisa que já era dada como ganha, vitória para o nosso lado, de repente mudou e não passou? Muito estranho isso que aconteceu. E isso é inadmissível. A verdade é isso, é inadmissível. Porque esses ministros não receberam votos. Eles não deveriam estar legislando ou interferindo na legislatura de representantes democraticamente eleitos. É como se eles fossem agora os grandes reis do país, passando por cima da vontade do povo que está sendo executada através dos seus representantes, dos deputados, dos senadores, do presidente. Isso passou despercebido, mas agora não mais. Compartilhe esse vídeo. Um abraço. Uai, seu app de vídeos curtos.